Muito bem, vamos continuar nosso culto ao Senhor. Mateus 5. Continuemos no Sermão do Monte. Mateus 5, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Evangelho do Senhor. Louvado seja o Cristo. Amém. Que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra, Senhor. Para isso eu te peço que teu Espírito nos conduza nesse momento através dessa palavra, Senhor. Para que possamos verdadeiramente entendermos a tua vontade soberana e assim aplicá-la não só às nossas vidas, mas que tenhamos a oportunidade de revelá-la àqueles que caminham conosco, aqueles que o Senhor coloca em nossas vidas. Que verdadeiramente possamos, Pai, viver, proclamar tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Não só nessa casa, na tua igreja, mas em nossas vidas, onde quer que andemos. Então, que o Senhor nos abençoe e fale conosco nesse momento. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te clamo, Pai. Continua conosco. Amém. Muito bem, irmãos. Sermão do Monte. Continuemos nossa jornada entendendo o que é ser discípulo. O Senhor nos deu essa mensagem desde que começamos essa igreja, porque talvez esse seja o principal conhecimento que precisamos ter no início de uma jornada. O que é ser um discípulo de Deus? O que é viver uma vida de devoção ao Senhor? E talvez um dos melhores textos para isso é justamente o Sermão do Monte. Deus chama os seus e os ensina como ser dele. E nós estamos chegando no final das bem-aventuranças. Para o crente, aquele que frequenta a igreja, aquele que é crente de banco, e eu espero que vocês não tenham percebido isso, porque eu espero que vocês não sejam esse tipo de crente. As bem-aventuranças terminam no versículo 10. E nos versículos 11 e 12, talvez Jesus esteja chamando ainda mais em particular os seus discípulos para essa bem-aventurança.
Jesus está dando ali um recado muito específico para aqueles que o seguem. Não só para aqueles que andam com ele, mas aqueles que o seguem. E eu não sei se vocês podem perceber essa diferença. Porque essa bem-aventurança, ela é diferente das demais. Porque as demais tratam de uma descrição positiva do que é ser um cristão. Ou melhor, elas não tratam disso, né? Essa bem-aventurança, ela se difere das demais, porque essa, versículo 11, não trata de um relato positivo do que é ser um cristão. Mas ela é o resultado das virtudes mencionadas nas bem-aventuranças anteriores. Bem daquilo do que o discípulo deve ser. Essa é a diferença dela. Porque ela diz, e ela é bem clara, que o discípulo ele é perseguido por ser um determinado tipo de pessoa, por se comportar de uma certa maneira. É como se Jesus estivesse dizendo ali para os seus discípulos: olha, isso aqui é o que vai acontecer com você. Simplesmente porque você é um discípulo. Você vai ser perseguido. Simplesmente por você me seguir. Por você ser igual a mim. E não é só suportar a perseguição. Você precisa encontrar alegria nela. E há uma condição aqui que muda tudo. Quando a gente olha para o versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa, e aí ele vem trazendo o que vai acontecer. Qual é a condição especial aqui? Por minha causa. É por Cristo. Nós seremos perseguidos por Ele. É isso que tem que fazer a diferença em nossas vidas. Mas essa bênção, irmãos, ela está intrinsecamente ligada ao sofrimento que vem de viver a justiça do Evangelho. E o sofrimento não é a bênção, mas é a causa por trás dele. E é o que realmente importa aqui. Pelo que eu vou sofrer? Pelo que eu posso sofrer? Porque não é uma condicional de que você vai, mas e se sofrer? Você está sofrendo pelo quê? Como você está sofrendo? E se nós continuarmos nesse raciocínio de que as bem-aventuranças se encerraram no versículo 10 e o 11 e 12 são apenas um complemento, nós precisamos avaliar uma coisa muito importante no versículo 9. O versículo 9, bem-aventurados pacificadores. Ora, o discípulo ele é perseguido por ser pacificador. O Messias estava falando, ele começou a aula de teologia, que o professor Labieno disse para os alunos que os homens têm que ser bananas. E aí eu perguntei para ele, ok, qual é o contexto disso? Porque nós não queremos homens bananas, nós queremos homens. Tanto é que o tempo inteiro, e é interessante, eu vi uma coisa interessante essa semana. Eu passo o tempo inteiro dizendo para os homens da igreja que eles têm que ser homens. Haja assim, você tem que ser homem. Faça isso, você tem que ser homem. Mas eu não preciso dizer para as mulheres que elas têm que ser mulheres. Talvez eu até diga, você não pode ser homem, usurpar. Mas eu não preciso dizer para nenhuma mulher que ela tem que ser mulher. Mas eu tenho que lembrar o tempo inteiro. E aí, é claro, eu não estou generalizando que são todos, né? Mas em geral, nós temos que cobrar os homens para que eles sejam homens. Não que eles sejam bananas. Mas dentro do contexto que o Labieno passou para os alunos, a gente tem que ser banana. A gente tem que não lutar por aquilo. A gente tem que ser humilhado. A gente tem que ser confrontado. A gente não tem que reagir como homem. Porque, em geral, se eu sou homem, o meu orgulho ferido me faz reagir. E aí, como é que eu vou ser um pacificador se eu quero ser um homem? Realmente, você tem que ser um banana. Nesse contexto. Mas para ser um banana, você tem que ser homem.
Senão, você só vai ser um banana. E as mulheres? Será que as mulheres têm que ser pacificadoras também? Aí eu acho meio difícil, né? Mulher pacificadora. Bem, essa é uma causa para outro sermão, talvez. O resultado de você ser um pacificador é que você sempre vai escolher ser perseguido. Sempre vai haver perseguição se você é um pacificador. Às vezes, esse nosso modo de viver o Evangelho, ou talvez o termo nem seja esse, mas esse Evangelho, ou Evangelho que nós estamos vivendo, seguindo, assustam as pessoas. Porque para eles parece que é diferente, porque eles estão acostumados a um Evangelho diferente. E isso que nós vivemos aqui é muito louco. E aí eu não me canso de dizer quando as pessoas falam, nossa, mas eu nunca ouvi isso. Mas isso é Evangelho, como é que você nunca ouviu? Nós não estamos vivendo um Evangelho diferente. Nós não criamos um Evangelho na ICCR. Nós estamos buscando viver o Evangelho. E isso assusta as pessoas. Às vezes parece para as pessoas que nós estamos fingindo, que nós não somos isso que nós ofertamos para eles. E é como se para eles nós estivéssemos usando máscaras. É como se para eles nós não fôssemos isso que nós estamos lutando para ser. Mas o verdadeiro discípulo, ele não pode, ele não usa máscaras. Ele tem que ser aquilo que foi ensinado a ser, discípulo. Discípulo de quem? E aí, se você acha que você tem que ser discípulo do Leno, do Ricardo, do Geraldo, do Ademilson, coitado de você. Porque talvez a única coisa que você vai conseguir é usar uma máscara. É por isso que, na minha juventude, quando eu usava a internet, eu gostava de entrar naquelas salas de bate-papo. E ali eu falava de mim e as pessoas, não, você não é isso aí não. Eu falava, cara, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Talvez você nunca vai me ver. É por isso que eu sou quem eu sou na internet. Porque eu não devo nada a ninguém. Então eu posso dizer quem realmente eu sou. Porque eu estava escondido, às vezes, por quilômetros. Não tinha uma câmera, a pessoa não estava me vendo. Era tão fácil ser eu ali. E aí é um problema, porque vocês não têm ideia de quem era o eu, do que eu fazia ali. Porque eu estava nas sombras. Então eu podia ser eu. E eu me envergonho muito, eu me arrependo muito do eu que eu fui ali naquele lugar. Porque eu sei que eu fiz coisas que não agradaram a Deus. Mas aqui nós temos a oportunidade de sermos nós mesmos, mas um nós que reflete Cristo. Não que reflete a sujeira do meu coração, os pecados de quem eu verdadeiramente sou e que só Deus conhece. É por isso que algumas pessoas, sei lá o termo que eu vou usar aqui, mas talvez o mais leve seja, não gostam de mim. Porque eu tento ser eu. Mas um eu que foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Um eu que entendeu o pecador miserável que era e agora precisa lutar para refletir Cristo. Essa tem que ser a nossa diferença. Eu não preciso fingir quem eu sou. Até porque eu consigo enganar vocês. Mas eu não consigo enganar o Senhor. Ele sabe quem eu sou. E aí, nesse sentido, a gente é perseguido. Porque muitas vezes as pessoas não compreendem isso. Muitas vezes o meu cônjuge vai olhar para o meu discurso e dizer, você está falando isso para mim? Eu sei quem você é. Eu conheço os seus pecados. Por que você está me cobrando isso? Você não vive. Agora só quer saber de ser o santinho. Foi lá para aquela igreja, aprendeu
o Evangelho e está querendo usar a Bíblia para cobrar dos meus pecados. Mas e os seus? Eu sei que você não vive isso. Por que você está cobrando os meus? Muitas vezes a perseguição começa dentro das nossas casas, porque nós mesmos nos impomos essa perseguição, quando não vivemos um verdadeiro evangelho, quando não vivemos um verdadeiro discipulado, mas queremos que o outro viva. Cobramos que o outro viva aquilo que nós não estamos dispostos a viver. Nós precisamos parar de usar máscaras. E assim, talvez, nós sejamos perseguidos pelo motivo correto. Por causa do nome do Senhor. Não por causa de quem nós estamos tentando ser. Outro ponto interessante nessa promessa da bem-aventurança, no versículo 10, ela está ligada à promessa da primeira bem-aventurança, no versículo 3. Olha lá o versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E quando a gente vai lá para o versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vocês estão entendendo o que importa aqui? As bem-aventuranças, elas começam e terminam com a promessa do reino eterno. É por isso que nós temos que ser discípulos. A coisa mais importante para o discípulo é a promessa da eternidade no reino. É isso. Não é carro novo, não é casa própria, não é um casamento onde alguém tem que ser feliz, não é uma família funcional. E é claro que eu preciso lutar por essa família, mas talvez isso não aconteça, porque a promessa não é essa. Isso é apenas idolatria dos nossos corações. Mulher, marido, filhos, emprego, salário, estabilidade. De que adianta essas coisas? Se nós não vivemos para o reino. Se nós não agimos em prol do reino. Esse tem que ser nosso objetivo como igreja, como cristão, como pessoa. Se nós queremos ou entendemos que somos discípulos, nós precisamos reconhecer como é o reino dele. Para isso, nós temos que aprender como é que eu me torno uma pessoa do reino. Ora, eu anseio pelo reino, mas como é que eu estou vivendo? Porque se você não quer viver o reino aqui, por que você quer viver o reino lá? O reino lá vai ser muito chato, gente. Nós vamos passar o dia inteiro louvando e glorificando a Deus, mas não vamos fazer mais nada. Ora, eu não consigo fazer isso aqui, vocês acham que vocês vão conseguir fazer isso lá? Porque lá não vai ter outra coisa para fazer. Como é que vai ser isso? O problema é que aqui tem outras coisas para fazer, né? Que atrapalham essa nossa vida de comunhão com Deus. É esse o grande problema. Ou será que nós estamos deixando que essas coisas atrapalhem a nossa vida de comunhão com Deus? Será que nós ansiamos por um reino na eternidade porque está longe? Então eu tenho tempo para me preparar para esse reino. Porque eu vivo como se Cristo fosse voltar amanhã, ou depois de amanhã, assim eu espero. Até acho que deveria demorar mais uma semana, porque eu tenho tanta coisa para fazer aqui. Eu não vivo como se ele fosse voltar hoje. Eu não vivo esperando, ou talvez até ansiando a volta dele. E eu não estou dizendo que você tem que querer morrer logo para que as coisas acabem. Eu quero morrer logo para que os meus problemas terminem, porque eu não aguento mais essa vida. Aliás, eu sou tão bom que eu não sei por que eu tenho essa vida. Como Deus é injusto.
né? Eu sou a melhor ovelha dele e eu sofro tanto, eu não entendo. Ou porque eu não tenho um bom trabalho, ou porque eu não tenho um bom salário, ou porque eu não tenho um marido, ou porque eu não tenho uma esposa. Como Deus é injusto? Porque eu oro todos os dias da minha vida para que Ele me dê isso que eu tanto anseio. E aí, Deus é injusto. Que cristão você é? Que discípulo do Senhor você é? Nós precisamos entender então que a promessa é que nós seremos cidadãos do reino dos céus. E ali, nessa promessa, nós faremos parte daquela dimensão espiritual. Mas eu não sou espiritual, para que eu quero fazer parte dessa dimensão? Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não faço devocional, eu não faço nada, a não ser cuidar da minha vida. As mulheres arrumam a casa, fazem a comida, lavam, passam, cozinham, né? E os homens correm atrás do sustento da casa. E eu estou cumprindo o meu papel. Como homem e ela como mulher. Pronto. Deus me criou para isso, para mais nada. E aí eu tenho mulheres aqui que precisam de ajuda, que talvez não estejam cumprindo o papel delas, e você, mulher, poderia estar ajudando. Ah, mas hoje, 10 horas, eu marquei salão, eu não posso atender ninguém hoje. Ah, mas eu tenho que fazer compra do mercado. Não, eu trabalho até as 19 horas. A partir das 19h30, quando eu chego em casa, eu tenho que descansar, porque amanhã eu tenho que trabalhar de novo. Como é? Eu não tenho tempo, como é que eu vou? Eu estava falando para uma pessoa essa semana que pediu para que eu tenha paciência com ela. E eu disse para ela que eu tenho toda a paciência do mundo, enquanto eu estiver vivo. E se vocês não me derem trabalho, eu vou fazer o quê? Eu estou aqui para que vocês me deem trabalho. E aí, se eu me irritar porque vocês estão me dando trabalho, que tipo de pastor eu seria? É claro que de vez em quando eu olho assim, meu Deus, já é a 23ª de outras 30 que eu já falei isso para a pessoa, que eu ensinei ela o que tem que fazer. Por que ela não aprende? Aí às vezes eu me lembro assim, como se Jesus estivesse falando comigo. Eu esperei 35 anos para que você acordasse. E porque tem 6 meses que você está nessa igreja, você não quer ter paciência com tua ovelha? 6 meses? Tem certeza que você está sendo um bom pastor? Tem certeza que você está sendo um bom marido? Só tem 17 anos que você está casado, por que você está cobrando isso da sua esposa? Beleza, você já perdoou ele 69 vezes e agora você não quer perdoar a 70? Que tipo de discípulos nós temos sido, irmãos? Que tipo de evangelho nós temos vivido? Quanto tempo você caminha com o Senhor de verdade? Porque talvez você já tenha aí seus 50 anos, 40 dentro da igreja, mas você era apenas um crente de banco. E quem sabe, tem 6 meses que você começou a entender algumas coisas. Eu não sei como é que é a sua vida. E nesses 6 meses, você tem aprendido muito. Mas isso não quer dizer que você já está pronto para viver tudo isso que você aprendeu. Vai ser uma luta. Como é para mim, como é para cada um, né, dos clérigos aqui presentes. Nós lutamos todos os dias iguais a vocês. Mas nós não podemos usar máscaras. Nós precisamos entender que muitas perseguições que acontecem nas nossas vidas, somos nós que buscamos. Simplesmente porque nós não estamos entendendo. Nós estamos lendo aqui, bem-aventurados os perseguidos. Mas nós paramos por isso. Olha, estão me perseguindo.
Eu estou exercendo o que Cristo quer de mim. Eu estou sendo um bom discípulo. Só que a gente esquece de continuar lendo. Pois bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aí essa questão da justiça foi muito bem explicada em 2 sermões pelo diácono Lênin. Ele pregou 2 vezes sobre a questão da justiça. E eu espero que ele tenha aprendido. Porque pensa num homem legalista, esse pecador. Mas ele aprendeu. Será? E por que eu acho que ele é legalista, se ele prega sobre justiça? Será que eu estou perseguindo? Eu não sei. Então nós precisamos entender essa questão, porque se nós não lermos esse texto, ou toda a palavra como devemos, a gente corre um sério perigo aqui, de deturpar as palavras do Senhor. Muitas vezes em benefício próprio. Muitas vezes nós estamos adequando essa palavra ao que nós queremos, ao que nós desejamos e ao que achamos que precisamos. Então nós precisamos ler e entender quem são esses perseguidos. Nós não lemos que bem-aventurados são os que são perseguidos por atitudes que são dignas de contestação, ou porque está encontrando dificuldades na vida cristã, porque são pessoas difíceis de lidar, ou por faltar sabedoria, ou por serem insensatos, tolos, porque ficam arrumando confusões. Isso é apenas resultado de um caráter não tratado. Isso não é ser perseguido pela justiça. Ontem à noite tinha uma barulheira lá próximo da minha casa. E aí eu tentei relevar aquilo, mas chegou um momento, acho que era 22h30, perto de 23 horas, eu levantei e falei, não, deixa eu ir logo lá, porque se isso aqui for perdurar a noite inteira. Aí minha digníssima auxiliadora, eu estava já saindo, ela chegou na janela, onde você vai? Já vai arrumar confusão, né? Falei, não, só vou ali ver o que é. Aí eu chego lá, 4 mulheres na garagem, um som altíssimo, e eu não sei o que era pior, se era a música que elas estavam ouvindo ou elas cantando. E aí eu tive que gritar lá do lado de fora, dá para baixar? E ela, baixa um pouquinho, por favor. E isso foi umas 4 vezes, eu acho que ela entendeu da primeira e se irritou, tá bom, vou baixar. E aí eu, muito obrigado, virei, fui para minha casa. Quando eu estou chegando perto, sai um homem lá de dentro com uma latinha de cerveja na mão e ficou me olhando. Aí eu voltei, pois não, eu só vim aqui educadamente pedir que abaixe. Aí ele me olhou com desprezo, não falou nada, a mulher estava do lado, aí ele virou as costas, nós temos direito, a gente mora aqui 1 ano, nunca faz nada, hoje é sábado. Eu virei as costas e fui embora, porque eu não estava a fim de arrumar confusão. Eu só queria sossego. Graças ao bom Deus, acho que 23 e alguma coisa, eles pararam o barulho. E, gente, eu sou quase surdo do ouvido direito. Então, se eu deitar do lado esquerdo e tampar meu ouvido, eu não escuto quase nada. Mas eu estava ali arrumando confusão por causa da minha esposa, por causa da minha filha. Porque para elas incomoda, para mim não faz muito sentido. Até porque eu não fui dormir. Eu fui fazer outras coisas. Então aquilo lá não me incomoda. Mas a minha justiça clama que eu ligue para a delegacia e faça uma confusão, e, sabe, porque está me incomodando aqui. Esse sou eu. Eu quero perseguição porque muitas vezes as minhas atitudes são tolas. Muitas vezes falta sabedoria. E esse é o pastor de vocês, um pecador miserável, que às vezes tem atitudes de um caráter que não foi tratado ainda. Mas a promessa de Cristo nessa bem-aventurança não se aplica a nós, que não temos um caráter tratado. Nós não podemos atrair contra nós mesmos sofrimentos que são infundáveis, desnecessários, simplesmente porque nós somos assim. Ou porque nós achamos que somos assim.
Nós não podemos criar dificuldades simplesmente porque nossa justiça própria exige isso. Não é para nós essa bem-aventurança. Nós também não lemos que bem-aventurados os perseguidos por serem fanáticos religiosos ou ser excessivamente zeloso com a sua religiosidade. Essa bem-aventurança também não é para ele. Porque às vezes nós queremos ser tão espirituais ou parecer tão espirituais e apenas exaltamos quem não somos, para que os outros vejam. Lembra dos fariseus que faziam orações em público para serem vistos? Que davam dízimo de tudo, mas não praticavam a justiça, o amor e a misericórdia? Esses são os excessivamente zelosos com a religião. Essa bem-aventurança também não é para eles. E isso também atrai um sofrimento, porque nós não conseguimos viver dessa maneira. Mas essas pessoas, se impõem uma necessidade de uma aparência que traz um peso sobre si. E às vezes o peso nem é sobre eles, mas eles impõem um peso tão grande à vida dos outros, porque eles querem ser assim. E aí é onde entra o legalismo exacerbado de uma falsa religiosidade, que muito mais ofende a Deus do que aproxima do reino. Esse é o perigo desse excesso. E aí quando a gente lê lá em 1 Pedro, a gente vai entender que esse tipo de atitude, ela não exalta, não enfatiza o testemunho do Evangelho, senão o nosso próprio. Lá em 1 Pedro 4, versículo 15, nós lemos: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. Mas, do mesmo modo desses pecados, Pedro ainda assinala outro na mesma classe dos assassinos, dos ladrões, dos malfeitores. E ele continua dizendo: ou como quem se intromete em negócio de outrem. Como quem cuida da vida dos outros. Esses são colocados no mesmo nível dos assassinos, dos ladrões, dos malfeitores. Pedro está dizendo que nós não precisamos sofrer como essas pessoas que fazem essas coisas. Mas se eu sofro como cristão, eu não tenho que me envergonhar. Mas eu tenho que glorificar a Deus. O próprio cristão, aliás, o próprio Cristo, foi contado entre os malfeitores ali na cruz. Para muitos, isso é vergonha. Mas isso apenas destaca a identificação de Cristo com os pecados do mundo. E por isso ele foi morto, para interceder pelos nossos pecados. Nós também não lemos aqui que bem-aventurados são os que estão fazendo coisas erradas, ou porque eles mesmos estão alimentando as atitudes errôneas. E não são também bem-aventurados aqueles que defendem uma causa. É muito diferente ser perseguido por causa da justiça e ser perseguido pela defesa de uma causa qualquer. E às vezes, irmãos, esses aspectos eles podem se tornar um só, mas eles não são idênticos. Há crentes que podem sofrer por motivos religiosos, mas não quer dizer que esse motivo é por causa da justiça de Deus, pelo nome do Senhor. Alguns até parecem ansiosos, por se tornarem esses mártires. E não é sobre isso que Jesus estava falando. Não é essa a bênção prometida. Nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente nos dias de hoje, para não misturarmos política e religião. Isso é muito perigoso. Nós queremos defender uma causa política e esquecemos que somos religiosos. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter ideais políticos. Eu não estou dizendo que nós não devemos falar sobre política. Eu só estou dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado. E quando eu estava escrevendo esse sermão, eu tive que tomar muito cuidado.
Porque nós temos muitos pastores que estão defendendo suas causas políticas. Estão usando o púlpito de maneira errada para falar sobre isso. Estão querendo dizer em quem você deve votar ou não. Ou como você deve votar, ou qual partido é do diabo, qual partido é de Deus. Nenhum deles. Nenhum deles é do diabo, nenhum deles é de Deus. Todos eles são de pessoas que ou a agenda se aproxima daquilo que Deus quer, ou a agenda se afasta. Mas são pessoas que têm conduzido suas vidas ou próximo a Deus ou distante de Deus. E ok, talvez o diabo esteja usando isso. Assim como talvez, ou com certeza, Deus também está usando isso. Ou para salvação ou para condenação. Mas nós temos que tomar cuidado daquilo que falamos aqui. Porque há pessoas que são influenciáveis, que são influenciadas. Pessoas que não têm maturidade para entender algumas falas. E a minha maior preocupação é que nós temos o pastor Ayrton falando sobre política. E muitas pessoas não entendem o que ele fala. E muitas vezes ele está sem filtro falando sobre isso. Então o meu cuidado foi, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo aqui. Nós temos que defender o Evangelho. Mas eu tenho que entender que se Deus colocou governante A ou B no poder, talvez seja para maldição. E o que mais importa é como eu vou reagir a isso. Ok? Você pode escolher fugir. Você pode escolher enfrentar. Mas qual vai ser a sua motivação ao fazer essa escolha? É isso que vai definir o que está certo e errado. Talvez, quando se aproximar da política, eu chegue aqui e fale para vocês, olha, esse candidato, aquele. Mas eu não quero influenciar ninguém. Ou talvez você me pergunte o que você acha. Eu tenho uma certeza. Quando eu era mais jovem, eu tinha vontade de entrar na política. Eu achava que eu podia fazer a diferença. Mas quando você conhece como o sistema funciona, qualquer um de nós que entrar lá vai se corromper. Ou vai se corromper ou vai se frustrar, porque não vai conseguir fazer nada. Não é nosso papel entrar na política, mas é nosso papel cuidar da política, se é que vocês entendem a diferença. Se você não vota, você está sendo omisso. Você está dando oportunidade de que outros escolham por você. Mas você vai votar em quem? Eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Mas não é meu papel dizer, vote em fulano. Porque talvez esse mesmo fulano que eu acho que vai fazer a diferença, vai se corromper. Eu não sei, gente. Então nós precisamos ter ideais políticos. Deus é o nosso ideal político. É Deus quem vai governar o mundo. E se Ele decidiu governar o mundo, colocando lá o PT que seja, amém. Eu vou viver com o governo do PT. Não foi o governo que eu escolhi, mas foi o governo que Deus colocou para mim. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. A promessa dessa bem-aventurança também não está ligada a essas coisas. Nós precisamos ser perseguidos pela justiça de Deus, ou por causa da justiça, e não pela justiça. Porque às vezes nossos discursos vão fazer com que a justiça dos homens nos persigam. E nós não estaremos fazendo isso honrando a Deus. Para isso nós precisamos que o Senhor nos conceda graça, compreensão e sabedoria para nós aprendermos a discernir essas coisas. Precisamos discernir entre os preceitos políticos e os nossos princípios cristãos. É isso que vai nortear os nossos preceitos políticos. Os princípios cristãos que eu vivo.
É isso que precisa nortear a minha vida, não só na política. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aqui nós precisamos pensar realmente na concessão da graça do Senhor. Porque é isso que vai dirimir nossas dúvidas e vai fazer com que nós vivamos conforme o Senhor deseja. Aconteceu um caso há alguns dias na nossa cidade de um rapaz que agrediu o outro. E quando eu escrevi essas coisas, o rapaz não tinha morrido e ele morreu ontem por causa dessa agressão. Um jovem, eu acho que ele tem 19, 20 anos, por um motivo fútil foi lá e agrediu o outro. O problema, e eu acho que ele fez errado, tá? Eu não acho que ele está certo. Ele agiu impulsivamente. Mas eu não acho que está sendo justo o que estão fazendo com ele. A mídia, e toda ela, não só a internet, a televisão, está acabando com esse garoto. E esse garoto está preso. Esse garoto, talvez ele tenha acabado com a vida dele, pelo que ele fez. E, pelo que estão falando, parece que ele não era boa pessoa. Ele já tem outros casos de agressões, de problemas do mesmo sentido. E durante a semana eu vi no jornal um grupo de uma igreja, me parece que é a igreja do rapaz que estava internado, que foi lá para a porta do hospital orar por ele. E fizeram ali uma vigília de oração, de louvor, e foi dado até um testemunho que naquele momento em que tudo estava acontecendo ali na porta do hospital, o quadro dele tinha apresentado uma melhora. E eu não estou aqui duvidando que pode ter acontecido isso. Que aquela intercessão de alguma forma trouxe, né, algum benefício para o rapaz. E eu me lembro que assistindo isso no jornal, eu comentei com a Sildete, poxa, legal, atitude bacana dos crentes. Mas ao mesmo tempo, quem está orando pelo que está preso? Quem é que está lembrando de que ele é um ser humano, um pecador miserável, e que teve ali um rompante e teve aquela atitude? Porque estão dizendo que ele espancou o jovem. E eu não acho que ele espancou. Porque espancamento para mim é diferente de uma briga. E ali quando a gente vê o vídeo, a gente vê os dois brigando. Os dois trocando soco, agarrões. Infelizmente o mais novo teve uma consequência pior. Infelizmente o mais velho não é boa pessoa. Mas não é essa pessoa que cometeu esse pecado que nós deveríamos alcançar também? Não é por esse pecador que nós deveríamos também orar? Será que não seria essa oportunidade de uma vida que ofende a Deus se arrepender e se converter? Mas eu ainda não vi ninguém falando pelo pobre. Eu ainda não vi ninguém intercedendo por ele. Eu só vejo as pessoas o condenando. E ok, o que ele fez é digno de condenação. Mas e aí se ele se arrepender? Nós também vamos execrá-lo? Então esse rapaz, ele está sendo perseguido pela justiça dos homens. Quando nós temos um Deus que é capaz de olhar para esse mesmo homem e dizer, ok, você se arrepende, eu te perdoo. Mas nós não somos capazes de perdoar, porque o que ele fez é imperdoável. E gente, tudo bem. Eles estão até enfatizando o delegado lá chorando, né? Porque o delegado colheu o testemunho de uma mocinha que foi afrontada por ele lá com choque elétrico, ele obrigou ela a beber, e o advogado, o delegado ali em lágrimas, e ele fala, eu tenho uma filha. E eu fiquei pensando, cara, esse delegado vê tanta coisa, e ele está ali chorando, será que é sincero? Ou será que daqui a pouco na eleição eu vou ver esse cara se candidatando? Eu não sei, talvez você diga, mas você está julgando ele. Ok, se eu estiver fazendo isso é típico de um pecador que olha o outro e julga.
Mas será que eles estão sendo justos com esse rapaz? Será que o simples fato de um jovem promissor, ele era piloto, né, participava de corridas, no auge da sua idade, 20 anos, cometeu mais uma besteira, e eu devo trancá-lo e jogar a chave fora? Será que, quantas vezes Deus teria sido justo se ele tivesse feito isso comigo? Trancado, jogado a chave fora por causa dos meus pecados. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Nós precisamos refletir se a nossa disposição em ofertar a graça alcança apenas os merecedores. Sofrer consequência de atos violentos ou defender uma causa política não é o mesmo que sofrer por Cristo. Mas isso não pode nos impedir de revelarmos o Evangelho, mesmo quando parece injusto. Eu não sei se fosse o meu filho ali agredido, se eu seria justo. Eu não sei se em situações parecidas eu responderia com graça e misericórdia. Mas é agora que eu preciso lutar por isso, não é quando acontecer. Porque se eu começar a lutar agora, com certeza quando acontecer algo, vai ser mais fácil de eu lidar. É por isso que eu preciso ter uma vida espiritual fortalecida para quando os problemas vierem. E não me fortalecer quando acontecer. Eu não vou dar conta. E eu quero encerrar aqui com um último ponto negativo, quando a gente não lê esse texto como deveria e acaba deturpando a palavra. O texto também não diz bem-aventurados aqueles que são bons ou nobres, ou abnegados. E aí, se você não sabe o que é abnegado, é aquela pessoa que abre mão dos próprios interesses, desejos ou prazeres em benefício de terceiros, ou de uma causa ou ideal. Essa bem-aventurança também não é para ele. Nós não somos abençoados por sofrermos devido à nossa bondade ou nobreza de caráter. Ninguém é perseguido por ser bom ou nobre. Em geral, essas pessoas são amadas, aclamadas por aquilo que fazem. Mas será que essas pessoas estão realmente pondo em prática o cristianismo? Ou é apenas uma coisa, uma mera nobreza? Pensem num homem bom que eu era antes da minha conversão. Até uma pessoa nobre, de caráter. Aí eu entendi o que Cristo exigia de mim. Eu era um homem íntegro, que abria mão de seus desejos, aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, eu não passava de um pecador miserável que usava uma máscara. Porque eu não era a mesma pessoa ao vivo e outra pessoa na gravação, digamos assim. Lembra da internet? Ali eu era quem eu era. E eu fazia coisas que eu não fazia no dia a dia, no meio das pessoas. Até que eu entendi. Eu fazia aquilo porque eu ainda não fora redimido pelo sangue do Cordeiro. Cristo ainda não havia me alcançado. E ali eu vivia em prol de mim mesmo e das minhas escolhas. O homem que, ao ser insultado, reagia com raiva, com ira, e que buscava a minha própria justiça, que buscava justificar minhas reações, falas e pensamentos com essa justiça própria. Eu nunca fui um banana. Eu sempre fui um homem antes da minha conversão. Um homem que tinha ego, orgulho, e que se isso foi ferido, respondia com feridas. Um homem calmo, tranquilo, até que mexessem com algo que o ofendia. E aí, um dia,
Esse homem aprendeu que quando insultado pelo nome de Cristo, deveria reagir de outra forma. Porque o Espírito de Deus ali repousava sobre ele. E é isso que esse Espírito cobra de nós. Bondade humana sem redenção é apenas justiça própria, irmãos. O Evangelho, ele exige morte do eu. Mesmo que seja um eu bonzinho, ele tem que morrer. Não existe Evangelho sem morte. E a perseguição real, ela é o selo de que você pertence ao reino. Que você é um cidadão da eternidade. E a promessa que é atribuída a essa bem-aventurança, ela tem um significado consolador que nos transforma para os verdadeiros discípulos. Principalmente quando perseguidos. E quando olhamos para os homens que escreveram os evangelhos, ou os textos do Novo Testamento, ou até mesmo do Antigo, ali nós vamos entender o que é ser bem-aventurado, por causa da justiça de Deus. Pois a promessa não é o fim da dor, mas a garantia da cidadania celestial. Essa é a promessa que está intrínseca nestas bem-aventuranças. Só que para isso há um modelo a ser seguido. E é isso que nós temos que olhar aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Numa tradução mais simplista, mais literal, e nós já vimos que não é isso, felizes são aqueles que buscam o reino de Deus, porque um dia viverão nele. É isso. E prestem atenção no que o Evangelho requer de nós. Eu não sofro por falta de sabedoria ou confusão. Eu não sofro por fanatismo religioso ou ego. Eu não sofro por crimes ou intromissões. Eu não sofro por ativismo. Eu sofro porque Cristo vive em mim. E ninguém reconhece isso. Talvez porque apesar dele viver em mim, eu não vivo nele. E aí o mundo não enxerga isso. É isso que o Evangelho quer. É isso que o Evangelho exige. Cristo vive em você. Mas você precisa viver nele. Senão, você vai sofrer pelos motivos errados. E um dia talvez você descubra que esse sofrimento foi em vão. Porque talvez nem Cristo vive em você. Curvemos nossas cabeças. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, te damos graças pela tua bondade, sabedoria e justiça. Te damos graças pela sua misericórdia, pelo teu amor. Porque o Senhor tem cuidado de nós com tudo isso. O Senhor tem nos direcionado para uma vida que glorifica o teu santo nome. Então, Pai, continua, Pai. Insiste, porque nossos corações são enganosos e muitas vezes lutamos contra Ti e contra nós mesmos. Mas não permita, Senhor, que isso nos afaste de Ti. Continua, Pai, com Tua mão estendida para nós, revelando o Teu amor. Mas, acima de tudo, que nós aprendamos da Tua justiça, Senhor, pois o Senhor é justo. Não permita, Pai, que caiamos e nos afastemos, mas que continuemos perseguindo, ou que continuemos perseguindo o Teu reino.
e que um dia possamos alcançar a Tua graça, a Tua presença no meio de nós, como igreja, como filhos, e assim possamos então revelá-la plenamente na vida de todos aqueles que o Senhor colocar no meio de nós. Continua, ó Pai, nos abençoando, porque um dia entendemos que fomos lavados e remidos pelo sangue do Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós, Pai. Morreu para que pudéssemos ter paz contigo. Então continua se revelando a nós, Senhor, a esta igreja, a nossas casas, nossas famílias. É o que eu te clamo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.